Vambora. Vídeo recente, hein? Do Elementar. Porra, esse canal aqui é bom, hein? O que está acontecendo com o Rio de Janeiro? O que já nunca acontecia há anos. No Rio de Janeiro, a tranquilidade pode ser o maior sinal de que algo está muito errado. Entre ruas aparentemente Deixa eu tirar a tranquilas, legenda aqui. mercados movimentados e novas construções, existe um poder invisível que organiza a cidade sem precisar mostrar a força. O que começou como promessa de proteção, hoje decide quem pode trabalhar, onde você pode morar e até... Você tem que pagar o CVNet, cuzão. Tem que pagar o CVNet, senão vai tomar um tiro na testa. É isso aí. quem merece ser atendido num hospital. Que delícia, mano. Mas como Que essa delícia. estrutura Tem- criminosa Tem como não amar esse país? nascida em bairro Salve, se você quiser assistir os vídeos daqui do canal, se inscreva. Veja as lives do canal para você participar e mandar o seu react. E é isso aí. os esquecidos, conseguiu se infiltrar tão fundo no cotidiano do Rio? E o que é o paradoxo do Rio de Janeiro? Antes de entender isso, é preciso É uma várzea, é uma voltar ao várzea. começo e descobrir como a cidade se acostumou a ser controlada por quem deveria combater. Incrível. O começo. Campo Grande é o bairro mais populoso do Rio de Janeiro. E foi ali, entre ruas largas, conjuntos Quem diria que o bagulho ia decair tanto que antes era uma capital do país. O Rio de Janeiro. habitacionais e comunidades esquecidas pelo Estado, que nasceu uma das formas mais sofisticadas de organização criminosa do país, a milícia. Nos anos 90, o Rio vivia uma crise profunda de segurança. O tráfico de drogas se espalhava, o poder público mal chegava nas periferias e a população se virava como podia. Foi nesse cenário que grupos formados por policiais e ex-policiais começaram a organizar a segurança nos locais onde moravam. É que nem os xerifes de Minas Gerais. Tecnicamente lá ainda tem esse regime de xerife. Que os prefeitos, os grandes deputados de lá são tudo os caras que trabalham na polícia. Ou na milícia. Lá de Minas Gerais, do Nordeste em geral. Cobrando uma espécie de taxa de proteção dos comerciantes e moradores. É exatamente isso que acontece aqui lá na Santa Efigênia, tá? Lá tem taxa de proteção sim, mano. Você não acha que os caras não dá umas visolhadas lá? Lógico que dá. E falando do tempo que eu tinha ido passar lá na Santa Efigênia, o bagulho, um gatonete que eu comprei aqui já não tá funcionando mais, olha que merda. Era o início de algo que foi visto com bons olhos por parte da população. Afinal, era um tempo em que o medo Você acha que o celular roubado vem da onde, irmão? do tráfico era maior É vendido do que aonde? de qualquer outro tipo de controle. Esses grupos surgiram como uma espécie de solução comunitária para o problema da violência que assolava os cariocas naquele período. Mas funciona. Funciona. Um morador entrevistado conta que várias cenas do Tropa de Elite 2 aconteceram ali onde eu moro. Assassinato de motorista de van, miliciano que virava vereador e depois morria. Com o tempo, a lógica da segurança Olha que foi merda. virando negócio. E o negócio cresceu rápido. O transporte alternativo, por exemplo, virou a principal fonte de renda. Lá no Nordeste tá cheio de minivan que, tipo, vai lá e pegar no interior do interior pra levar lá um pouquinho perto da cidade. Lá no Rio de Janeiro deve ser a mesma O coisa. transporte alternativo no Rio é composto principalmente Mano, quão insalubre deve ser andar de moto no Rio de Janeiro, doido. Já é ruim andar em São Paulo, imagina no Rio de Janeiro. E ainda pegar um Uber moto, olha que merda. por vans e minivans que circulam em rotas Aí, populares, olha, eles usam mesmo o minivan. sem o mesmo controle rígido aplicado aos ônibus públicos. Virou E os caras vai lá e o governo tá sempre lá enchendo o saco, mano. O cara que fazia lá quando eu viajava pro Nordeste, ele não tinha o. Eu acho que ele não tinha uma vara do governo, ele só ia lá. E era a comunidade de interior que a minha avó mora e ele vai lá e pega as pessoas de lá pra levar pra cidade, ou pra, tipo, fazer a entrega de alguém da cidade lá pro interior onde que a pessoa mora. Pô, era dar a maior volta pra ir lá. O cara tirava, sei lá, uns 1.000, 2.000 reais todo dia. Se ele trabalhasse todo dia pra fazer isso aí. Pô, era um fluxo, um monte de gente, pô. um sistema controlado por Pra ir pra cidade e sair do interior ou vila. milícias e traficantes, que
cobram taxas, Mas vila é muito exploram arcaico. turistas e usam violência para manter o domínio sobre as rotas, É. com a complacência de parte do poder público. O transporte alternativo é tão importante que já gerou disputa. Em certo momento, lideranças rivais começaram a brigar por rotas, cobrando taxas e ameaçando uns aos outros. Em uma escuta registrada à época, uma das lideranças Barbárie. deixa claro que o domínio do transporte era uma questão pessoal e econômica. Eles têm que devolver o que é meu. Não vou medir consequência, não. E não é só isso que eles Nossa, é controlam. louco. A cobrança de taxas também se espalhou. TV a cabo, Os caras. Incrível como que os caras conseguiu se infiltrar tanto, né? A comunidade ficou tão acostumada com a bandidagem que os caras foram lá e começaram a aceitar essas palhaçadas. Ah, mas o que eles vão fazer? Pô, os caras não teve uns meses atrás que teve a notícia que os caras. Que o, sei lá, o governo do estado, o do. O, sei lá. A prefeitura queria fazer de passar as pessoas que moravam lá na comunidade pra desocupar a favela, a comunidade. Eu vou chamar de subúrbio. Não, subúrbio é em planície. Eu vou chamar de favela. Queria desocupar a favela pra colocar lá nos prédios que tinha lá. Então, os caras não aceitou. Não aceita. Não, tem que continuar lá dentro. internet, gás, cesta básica, venda de imóveis e máquinas caça-níquel. Nada escapava da estrutura montada por Vocês esses já jogaram em caça-níquel, Rick? Já joguei no fliperama que tinha aqui no bairro. A CPI das milícias, instaurada em 2008, revelou como essa transformação aconteceu. Eles precisavam de recursos financeiros e começaram a explorar determinadas atividades, entre elas o transporte alternativo, que é a principal fonte de recursos financeiros dos milicianos. E quanto mais dinheiro girava, mais influência política eles ganhavam. Algumas lideranças locais começaram a se candidatar e conquistar mandatos. Era a milícia entrando para a política, com o apoio de moradores e de redes organizadas nos próprios E quando tá tendo perseguição, eles vão lá e, tipo, empurra a lata de lixo lata de lixo, vai lá e coloca armadilha no meio da rua. Quando, tipo, já é uma rua de comunidade muito unificada com o crime, os caras vão lá e ficam atrapalhando quando for dar fuga. E o polícia vier atrás. É muito nojento isso, mano. territórios. Essa articulação entre segurança, economia e política criou uma nova forma de controle territorial, um modelo que misturava ameaça e conveniência. E foi se tornando comum ver figuras ligadas a esses grupos disputando eleição, virando representantes oficiais, Pois é. enquanto mantinham o controle da segurança informal das suas áreas. Quando algumas das figuras mais conhecidas foram presas, outras assumiram. E a tática mudou. Os novos chefes passaram a atuar de forma menos escancarada. Menos armas à mostra, nossa. menos discurso de combate ao tráfico, mais foco em expandir os lucros. A milícia continuou eficiente no controle moral do território, mas sofisticou suas atividades econômicas. Mas foi quando uma nova geração assumiu o comando que a milícia realmente mudou de cara. Diferente do Não, é o bagulho que vai lá e se retroalimenta, mano. O cara foi substituído, foi morto, vai lá e passa pro próximo. O cara foi substituído, morto, vai lá e passa pro próximo. O recruta vai lá e não participa, vai lá e é silenciado. O bagulho é dos triste. antigos líderes que vinham das forças de segurança, alguns Eu tenho que chamar o 21 pra conversar pra eu aprender mais disso aí. desses novos chefes vinham diretamente do tráfico e trouxeram com eles uma outra lógica. A partir daí, o discurso moral de proteger a comunidade foi ficando para trás. Começaram a surgir acordos entre milicianos e traficantes. O comércio de drogas voltou em alguns territórios. A milícia, que antes dizia combater o crime, passou a fazer negócio com ele. E pior, começou a Sabe que funcionar. engraçado nos países, tipo, aqui, os nossos países vizinhos que tem país que... Eu acho que era Colômbia e Chile que tem essa palhaçada, tipo, não rebocar a casa pra não aumentar o preço do imposto do imóvel. Já viram disso aí? Eu acho que foi o que eu vi isso aqui em um vídeo do Elementar. Que aqui na América Latina ele tem muito disso, tipo, casa sem reboco, sem só o tijolo. Lá na Colômbia e no Chile, se eu não me engano, existe esse negócio de um imposto, tipo, pela, sei lá, qualidade de vida. É tipo um imposto de você ter uma vida decente. É exatamente isso. Imposto dos mais ricos.
ter uma casa com reboco significa que você pode pagar mais imposto. Olha que merda. Como uma franquia. Grupos menores podiam atuar sob a bandeira do grupo maior, desde que repassassem parte dos lucros. A firma funcionava como uma milícia guarda-chuva, cobrando taxas de proteção dos pequenos milicianos. Mas aqui é onde as coisas começam a se misturar. A fronteira moral que existia entre tráfico e milícia se modifica cada vez mais, o que não significa que eles se tornaram a mesma coisa. Inclusive, existem disputas entre eles. Quando encontram bocas de fumo, os milicianos avançam a golpes de metralhadora para ocupar o território e mercadejar a droga. A disputa entre milicianos... Mas fala aí, o que vocês acham melhor? Tem o traficante ou tem um miliciano lá dominando o território? Traficantes pelos pontos de venda tem sido particularmente violenta. E o modelo acabou se espalhando. Foi da zona oeste para a baixada, de bairros populares para áreas cada vez mais estruturadas. O cidadão que não estava nas comunidades da milícia também começou a sentir os efeitos de um estado paralelo. E o mais impressionante, mesmo com todas essas transformações, muita gente ainda via esses grupos como os responsáveis pela ordem. Isso porque o Estado nunca se fez presente de verdade nessas É por causa disso que cada vez mais eu comecei a acreditar que o Estado é um... Começa a ter... Não começa a achar, eu tenho certeza. Mas eu começo a ter mais ranço ainda. Porque o Estado é ineficiente e ele promove esse tipo de atitude. Mas a história, que começa com a promessa de proteção, termina com um sistema completo de dominação, política, econômica e cultural. E esse é só o começo, porque o que foi criado em Campo Grande hoje afeta toda a cidade do Rio de Janeiro. Porra, que merda, hein, mano? O que começou como um modelo de proteção comunitária cresceu rápido, muito rápido. E hoje o domínio miliciano não é mais uma questão de bairro, é uma forma de organização. Sabia que eles vão lá e eles atiram em pipa quando estão empinando lá em comunidade? Quase que deve ser pipa para um sinal de, sei lá, tá subindo a polícia ou ou é uma facção rival fazendo uma ameaça. Da cidade. Segundo o levantamento da Fundação Heinrich Böll, esses grupos controlam ilegalmente ou cobram taxas extorsivas sobre os mercados de serviços essenciais, como água, luz, Vale gás, doido. Tem noção disso? Transporte e segurança. Imagina. Além do mercado imobiliário. E isso tem um impacto direto na vida de milhares de pessoas. Porque não é só sobre violência, é sobre o custo de viver num lugar onde até o básico tem dono. Tem regiões em que os moradores são obrigados a pagar taxa até para fazer uma roda de capoeira. Um dos relatos do estudo conta que atividades culturais, como feiras e eventos, só podem acontecer com autorização informal e pagamento, claro. Segundo um olha o nível, mano. Olha o nível. Estado, você quer fazer algum ato no centro de Campo Grande, você tem que pedir autorização. E não é autorização para a prefeitura. Mas talvez o mais curioso e assustador esse aqui, em muitos desses lugares a sensação é de tranquilidade. Mesmo com ameaças, extorsão e violência, há quem diga que é tranquilo morar nesses locais. E essa é tranquilo, irmão. Não é tranquilo. por acaso. Ela... Não, tá triste? Tá, mas é tranquilo. Enquanto tiver cerveja de picanha, ou melhor, quando tiver pão e circo, tá tudo certo. Não, roubou, mas fez, tá tudo certo. Tendo controle total. Não há confronto aberto, como nas áreas de facções rivais. Não tem tiroteio o tempo todo. E para muita gente, a ausência do caos é confundida com segurança. Só que isso não significa paz. Significa que o poder está consolidado, que já não há disputa. Ou seja, tá muito pior em outras áreas. Todo mundo sabe disso. E aqui a gente começa a entender como essa lógica não está restrita às periferias. Ela avança por toda a cidade, inclusive por bairros de classe média e até alta, ainda que de formas diferentes. Na Barra da Tijuca, por exemplo, o estudo mostra que mesmo onde não há confronto armado, há uma intensa atividade imobiliária associada a interesses milicianos. Você pode viver nesses bairros e não perceber. Quando passa por uma nova obra ou uma fachada bonita, pensa que as coisas estão prosperando. Até estão, mas é o crime que está prosperando. Você vai até uma padaria, uma loja, até o metrô... Vai lá, tá inflacionado em 1000 vezes. Porque tem que pagar um imposto pro criminoso. Percebe a presença deles, mas eles estão lá.
Outra forma de ampliação do seu lucro é controlando alguns hospitais, como o Hospital Geral de Bom Sucesso, Mano, onde os milicianos controlam quem será atendido e cobram taxas pelo atendimento que deveria ser acessado por todos. E existe até a Milícia Marítima, que é uma milícia que obtém informações privilegiadas do Ministério da Pesca e Agricultura. Os milicianos adquirem conhecimento de quem não tem licença para realizar o mas não, serviço e se aproveitam desses o crime organizado no Brasil não é terrorismo. Não, cara, não é. Acho que não é. sem licença para cobrar valores semanais como uma forma de pedágio. Você vê um corretor de imóveis num prédio ou terreno e não sabe que ele faz parte disso tudo. Terrenos são invadidos e vendidos ilegalmente, prática conhecida como grilagem. Prédios Despropriado, irmão. sem qualquer fiscalização e o lucro Despropriado pelos mano. vai para quem domina a terra. Eu vou tentar fazer que nem o Renato pra ficar colocando meme no meio da live, pra ser mais interativo. A região administrativa da Barra da Tijuca, embora apresente predomínio de grupos milicianos, possui uma intensa atividade imobiliária que se dá em áreas onde não há controle armado visível. Ou seja, mesmo sem violência aparente, o modelo de cidade criado por esses grupos também opera no asfalto, em áreas comuns, com fachada legal, CNPJ e anúncio em outdoor. No Rio de Janeiro, o que era crime virou serviço, e o que era exceção virou regra. Esses grupos não só controlam territórios, eles organizam a cidade definindo preços, impondo normas, arrecadando impostos e até controlando o transporte. E fazem isso com a força de quem não precisa de autorização oficial. A cidade acabou se adaptando, e o criminoso que deveria ser combatido pelo Estado agora age como se fosse o Estado. Enquanto isso, o próprio Estado, que deveria proteger a população, age como cúmplice, omisso ou dependente. Porque em muitos casos é conveniente que tá lá dentro também assumam a função de organizar o território. É mais barato, mais eficiente e mais previsível. Só que também é mais perigoso. No Rio de Janeiro, o crime ocupa o lugar do Estado e o Estado aprende a conviver com o crime. Esse é o verdadeiro paradoxo. Mas essa convivência não acontece por acaso. Por trás dessa estabilidade existe um sistema bem armado de proteção, acordos e interesses que mantém tudo funcionando, de dentro das próprias instituições. Então, como o Estado virou parte da engrenagem do crime no Rio de Janeiro? O problema é sempre o Estado. O problema mesmo Ainda é o falta Estado. uma parte essencial de toda essa história. Como as milícias conseguem se manter tão fortes por tanto tempo? Porque o A Estado é resposta omisso não está e só na complacente. força ou na ameaça, está também em algo bem mais profundo e mais difícil de combater: o apoio e a proteção que esses grupos recebem de dentro do próprio Estado. E quando falamos de Estado aqui, não estamos falando do território do Rio de Janeiro, mas sim de todo o aparato público oficial, os políticos eleitos, a polícia, o judiciário, os órgãos que deveriam garantir a ordem e proteger o cidadão. De acordo com o relatório da Fundação Heinrich Böll, o que caracteriza uma milícia enquanto tal é sobretudo a participação de agentes públicos, como membros do judiciário, parlamentares e policiais civis e militares da ativa e reserva. Ou seja, não é só uma organização criminosa com um domínio territorial. A milícia é, acima de tudo, um projeto Exatamente político. como no Tropa E de é aí Elite. que mora o problema. Porque não dá para combater o crime quando o crime está infiltrado nas mesmas instituições que deveriam combatê-lo. Tem deputado eleito com base em voto É de contraditório. cabeça, tem policial que faz vista grossa, tem vereador que atua diretamente para aprovar interesses do grupo em sua área de influência e tem fiscal Que nem Jabuti. Jabuti é um jargão político pra colocar uma lei, alguma mini lei ou algum benefício dentro de uma aprovação de uma outra lei maior. Pra assim passar despercebido. simplesmente finge que não vê. É possível afirmar que as prefeituras e seus órgãos de fiscalização simplesmente fingem ignorar esses empreendimentos. E não é exagero. Em muitas áreas dominadas pelas milícias, a construção civil avança sem alvará, sem licitação, sem nada. Prédios são erguidos em áreas públicas vendidos à margem da lei e ninguém faz nada. Além da blindagem institucional, tem também a questão da segurança pública seletiva. Enquanto algumas áreas vivem operações constantes, outras simplesmente não são tocadas pelas forças policiais. Em 27,7% dos bairros sob o controle de grupos armados há predomínio das milícias. E, no entanto, apenas 6,5% das operações policiais realizadas no ano de 2019 ocorreram nesses bairros. Compare isso com os bairros controlados por facções de tráfico,
onde se concentram 40,9% das operações. A diferença é gritante. Meu E esse Deus. dado levanta uma questão incômoda. Se a milícia domina mais território do que o tráfico, por que o foco das operações policiais está quase sempre do outro lado? A resposta Porque é está na interessante percepção pra de eles. Vai tranquilidade desviar a que atenção. muitos moradores relatam. Só que essa tranquilidade é falsa. A tranquilidade seria antes um indicador da estabilidade dos acordos entre as polícias e os grupos armados, do que de uma atuação menos violenta por parte da milícia. Ou seja, nas áreas controladas pela milícia há menos tiroteio. Não porque há menos violência, mas porque o controle é mais estável e a atuação da polícia é muito menor. Entre 2017 e 2020, por exemplo, apenas 2,97% dos tiroteios envolvendo forças de segurança aconteceram em áreas dominadas pela milícia, Meu Deus. enquanto 78,8% ocorreram em favelas sob domínio de facções de tráfico. Isso cria a impressão de que não acontece nada nessas áreas, mas na prática elas estão entre as regiões mais violentas O crime ocorre, nada acontece, feijoada. da cidade. Ah, referência Segundo azul. outro estudo citado no relatório, os bairros dominados por milícias apresentam algumas das taxas mais altas de homicídios no estado. Ou seja, É a ausência incrível. de confronto visível não é sinal de paz. As milícias aprenderam a jogar o jogo da institucionalidade. Elas se adaptaram. Com acordos silenciosos, menos barulho e mais controle, elas se tornaram praticamente invisíveis ao sistema repressivo, mesmo enquanto continuam extorquindo moradores, ameaçando dissidentes e lucrando milhões. E o mais perigoso, elas não agem sozinhas. Existem redes, alianças e interesses compartilhados entre criminosos, políticos, empresários, servidores públicos e até setores do judiciário. É por isso que, no fim das contas, o combate às milícias é sempre tímido, fragmentado e ineficaz. Porque, para combater de verdade, seria preciso mexer nas próprias bases do poder. E aí o paradoxo se completa. No Rio de Janeiro, o crime que deveria ser enfrentado pelo Estado é protegido por ele. O poder que deveria garantir justiça e igualdade se ajoelha ou se vende para grupos armados e a população, como sempre, é quem paga a conta. E você concorda com isso? E o que acha dessa situação que vive O Rio Brasil de é uma Janeiro? várzea. O Brasil é uma várzea. O problema. O problema mesmo. É o Estado. O problema mesmo é o Estado. É isso aí. Só deixa eu Tranquilidade terminar aqui. muitas vezes esconde um problema muito mais profundo. Comenta aqui abaixo e me conta também o que achou desse vídeo. Agora, se quiser entender o que eu chamo de algoritmo... Ah, foi mal, isso aí. Deixa eu ver outro. Já dizia Bukele, o presidente que conseguiu resolver esse tipo de problema. O Brasil não acaba com facções criminosas porque eles estão dentro do governo. Exatamente. O problema mesmo é o Estado, irmão. Não adianta. Morei no RJ por 2 anos. Hoje minha melhor lembrança é a distância. Boa.